Prepare-se para uma jornada que desafia a imaginação. Hoje, vamos explorar lugares escondidos, paisagens tão surpreendentes que parecem retiradas de outro planeta. Desde praias que brilham como estrelas até montanhas que revelam cores escondidas há milênios. 10 lugares mais lindos do mundo que você nunca imaginou que existem. Esses lugares vão te deixar maravilhado, e, quem sabe, inspirar seu próximo destino. Então já deixa o like, inscreva-se para mais aventuras pelo mundo, e venha descobrir esses paraísos que poucos conhecem. A Grande Barreira de Coral, localizada na costa nordeste da Austrália, é uma das maravilhas naturais mais conhecidas e impressionantes do mundo subaquático. Com mais de 2.300 quilômetros de extensão, esse vasto ecossistema é o maior recife de coral do planeta e pode ser visto até do espaço. O que torna a Grande Barreira tão especial não é apenas seu tamanho, mas também sua biodiversidade. Com mais de 600 tipos de corais, 1.500 espécies de peixes e inúmeras outras criaturas marinhas, o Recife é um verdadeiro caleidoscópio de vida. As águas cristalinas e os corais vibrantes criam um espetáculo de cores que encanta mergulhadores de todo o mundo. Mas essa maravilha está em risco. A combinação de mudanças climáticas, aumento da temperatura dos oceanos e atividades humanas tem causado um fenômeno conhecido como branqueamento de corais. Esse processo ocorre quando os corais, estressados pela temperatura elevada, expulsam as algas que vivem em simbiose com eles. Sem essas algas, os corais perdem sua cor e, eventualmente, podem morrer. Nos últimos anos, houve episódios alarmantes de branqueamento que afetaram grandes porções do Recife. Isso destaca a importância da conservação e dos esforços globais para reduzir o impacto das mudanças climáticas e preservar a Grande Barreira para as futuras gerações. Para quem visita a Grande Barreira de Coral, as opções de exploração são vastas. Muitos optam pelo mergulho ou snorkeling, onde é possível ver de perto uma variedade incrível de vida marinha. Desde tartarugas gigantes deslizando graciosamente pelas águas até pequenos peixes palhaços se escondendo entre as anêmonas, cada mergulho é uma nova descoberta. Há também passeios de barco com fundo de vidro para aqueles que preferem observar a beleza subaquática sem se molhar, além de voos panorâmicos que oferecem uma perspectiva inesquecível da extensão e beleza do Recife. O Mar de Sargasso, uma região única e misteriosa no Oceano Atlântico Norte, é famoso por ser o único mar sem costas do planeta, pois não é delimitado por terras, mas sim pelas correntes oceânicas. Essas correntes formam um imenso campo de algas marinhas conhecidas como sargassos, que flutuam livremente na superfície do oceano, criando um habitat extraordinário e fértil para uma grande variedade de espécies. Diferente de outras regiões marinhas, onde as algas crescem no fundo e ficam fixas ao solo oceânico, as algas sargasso formam ilhas flutuantes, que servem de refúgio e área de alimentação para muitos organismos marinhos. O ecossistema do Mar de Sargasso é um verdadeiro oásis em mar aberto, abrigando espécies de peixes como peixe-voador, pequenos crustáceos, tartarugas marinhas e várias aves migratórias que dependem dessas ilhas flutuantes para descanso e alimentação. Além disso, ele é um berçário crucial para várias espécies de enguias, incluindo a enguia americana e a enguia europeia, que viajam milhares de quilômetros para se reproduzirem nessas águas. Esses peixes passam grande parte de suas vidas adultas em rios e lagos, mas voltam ao Mar de Sargasso para desovar e encerrar seu ciclo de vida. O Mar de Sargasso também desperta muita curiosidade e fascinação devido aos relatos de antigos navegadores. Por séculos, marinheiros evitavam essa região devido às suas águas calmas e ao risco de ficarem presos nas camas de algas flutuantes, o que, na época, dificultava a navegação e impediu o avanço das embarcações. Hoje, sabemos que essas formações de algas são fundamentais para o equilíbrio dos oceanos e representam uma das áreas mais ricas em biodiversidade no meio do Atlântico.
que segue despertando o interesse de biólogos e pesquisadores em busca de entender melhor as complexas interações entre as correntes oceânicas e as formas de vida que prosperam neste ambiente tão peculiar. Localizado no coração do Oceano Pacífico, o cemitério de navios de Chull, também conhecido como Lagoa de Truk, é um dos locais de mergulho mais incríveis e misteriosos do mundo. Essa área contém uma coleção impressionante de mais de 60 navios de guerra e aviões japoneses que foram afundados durante a Segunda Guerra Mundial, em um ataque conhecido como Operação Hailstone, ocorrido em fevereiro de 1944. Esta operação foi uma resposta dos aliados aos avanços japoneses na região, com o objetivo de destruir a frota imperial japonesa no Pacífico. Quando os navios japoneses foram afundados, suas histórias ficaram preservadas nas águas da lagoa, criando uma cápsula do tempo submarina que permanece praticamente intocada até hoje. Com o passar das décadas, esses destroços se transformaram em recifes artificiais, oferecendo abrigo para uma rica biodiversidade marinha. Ao mergulhar nas águas de Chull, os visitantes podem ver tanques, aviões, motocicletas e até veículos militares japoneses que foram levados para o fundo do mar. Essa combinação de história militar e vida marinha forma uma cena quase surreal, onde a natureza reconquista o que foi perdido no conflito humano. Esse cemitério subaquático é um ponto de encontro entre o passado e o presente, onde mergulhadores podem explorar os vestígios da guerra e testemunhar como a natureza reconstrói e transforma. Cada navio e avião conta uma história própria. Por exemplo, o Fujikawa Maru, um navio cargueiro japonês, ainda abriga restos de armas e munições. Outros destroços ainda possuem vestígios de vida cotidiana, como pratos, garrafas e uniformes de soldados, o que torna essa experiência ainda mais profunda e reflexiva para aqueles que descem até o fundo do mar para explorá-los. No extremo sul do arquipélago japonês, ao largo da costa de Yonaguni, existe uma estrutura submersa que tem intrigado cientistas e mergulhadores há décadas. Descoberta em 1986 por acaso, quando um mergulhador local explorava a área em busca de pontos turísticos para a prática de mergulho. Essa misteriosa formação de pedra, apelidada de Pirâmides de Yonaguni, é composta por grandes blocos geométricos, plataformas e escadarias que sugerem um design deliberado, quase como se fosse uma cidade submersa. Esse local enigmático deu origem a inúmeras teorias e debates, pois muitos acreditam que ele poderia ser uma estrutura criada por uma civilização antiga e perdida. Os defensores dessa ideia sugerem que a estrutura é muito ordenada para ser obra de processos naturais, com degraus esculpidos e plataformas que parecem estar organizadas em torno de uma arquitetura central. Entre essas características, destaca-se uma estrutura em forma de zigurate que lembra monumentos antigos construídos por civilizações da Mesopotâmia. No entanto, uma análise mais profunda revelou que essas formações podem ter mais de 10.000 anos, o que as tornaria muito mais antigas do que qualquer outra evidência conhecida de arquitetura avançada na Ásia, colocando-as no mesmo período em que a humanidade ainda desenvolvia habilidades de agricultura básica. Apesar do fascínio em torno de Yonaguni, muitos geólogos afirmam que essas formações são produto de processos naturais, causados pela erosão e atividade sísmica na região. A área está situada em uma zona com alta atividade tectônica, o que pode explicar o formato peculiar dos blocos e as linhas retas que lembram construções artificiais. A erosão causada pelo movimento das placas tectônicas e as constantes ondas e correntes marítimas podem ter esculpido as rochas, criando o visual impressionante e quase arquitetônico que vemos hoje. O Lago Baikal, localizado na Sibéria, Rússia, é o lago de água doce mais profundo e um dos mais antigos do mundo, com uma idade estimada de 25 milhões de anos. Além de sua profundidade e da biodiversidade única, o lago esconde um fenômeno intrigante: estranhas pedras perfeitamente esféricas que repousam no fundo e em algumas de suas margens. Essas esferas naturais, conhecidas como pedras de Baikal, intrigam cientistas e geólogos, que há décadas tentam desvendar sua origem e função. A forma perfeitamente esférica das pedras sugere um processo de formação incomum.
Algumas teorias defendem que essas esferas são resultado de um processo natural chamado concreção, em que minerais se aglomeram em torno de um núcleo, criando formas arredondadas. A concretização pode levar milhões de anos, o que, de certa forma, explicaria o formato liso e simétrico das pedras, já que o Lago Baikal é um dos corpos de água mais antigos da Terra. Entretanto, a simetria impecável das pedras e sua distribuição ainda permanecem enigmáticas, levando alguns a questionarem se esse fenômeno é inteiramente natural ou se poderia ter sido influenciado por alguma intervenção antiga. Outros sugerem que essas pedras poderiam ter sido trabalhadas por uma civilização desconhecida, com habilidades sofisticadas de escultura, para representar ou simbolizar algo. Apesar de essa hipótese carecer de evidências concretas, alguns entusiastas acreditam que esses objetos esféricos são artefatos de um povo pré-histórico que viveu na área de Baikal, antes que as condições climáticas se tornassem severas. Há também quem associa essas esferas com tradições xamânicas e lendas locais, que falam de espíritos e energias naturais canalizadas por meio de pedras específicas para curar e guiar os habitantes antigos. No extremo sudoeste do Japão, próximo à ilha de Yonaguni, há uma descoberta subaquática que fascina tanto pesquisadores quanto mergulhadores: as pirâmides de Yonaguni. Essas impressionantes formações rochosas, encontradas a cerca de 25 metros de profundidade, lembram monumentos de civilizações antigas, com ângulos retos, terraços e escadarias que se assemelham a ruínas de pirâmides. Desde a sua descoberta, no final dos anos 1980, as estruturas têm alimentado debates intensos entre cientistas, historiadores e entusiastas sobre sua origem. Mas seriam elas obra de uma civilização perdida ou um incrível fenômeno geológico natural? Características da estrutura e a controvérsia sobre sua origem. As formações subaquáticas de Yonaguni são surpreendentemente simétricas, com degraus largos e plataformas, o que leva muitos a acreditar que a estrutura foi, de fato, esculpida por humanos. Alguns especialistas em arqueologia subaquática sugerem que a pirâmide poderia ter sido construída por uma civilização pré-histórica que viveu antes do fim da última era glacial, quando os níveis do mar estavam significativamente mais baixos. A hipótese é tentadora, pois, caso fosse comprovada, essa civilização teria existido milhares de anos antes das culturas mais antigas registradas na região, desafiando o que sabemos sobre a história do Japão e da Ásia Oriental. Por outro lado, geólogos argumentam que a formação pode ser o resultado de processos naturais, causados pela erosão e ação das ondas ao longo de milhares de anos. De acordo com essa visão, as linhas retas e ângulos são formados pelo tipo de rocha encontrado na área, um arenito que tende a se quebrar em formas geométricas naturais. No entanto, mesmo essa explicação não é unânime, pois muitos pontos da estrutura ainda possuem simetrias e detalhes difíceis de serem explicados pela erosão. A aproximadamente 35 quilômetros da costa de São Paulo, encontra-se um dos lugares mais misteriosos e perigosos do planeta, a Ilha da Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras. Esta ilha de aparência isolada e paradisíaca esconde um segredo mortal. Ela é o lar de uma das serpentes mais venenosas do mundo, a jararaca-ilhoa, uma espécie de víbora que só existe ali. Com uma das maiores concentrações de cobras por metro quadrado, a Ilha das Cobras é um local onde humanos raramente pisam, e, por boas razões, o acesso é extremamente restrito, sendo permitido apenas para pesquisadores autorizados. As cobras da Ilha da Queimada Grande são um exemplo raro de evolução isolada. Acredita-se que, há milhares de anos, a ilha fazia parte do continente, mas com o aumento do nível do mar, tornou-se isolada. A população de serpentes, sem predadores naturais, proliferou e desenvolveu um veneno ainda mais potente para caçar aves migratórias, que passam pela ilha em suas rotas. Esse veneno, até 5 vezes mais potente que o de outras jararacas, é necessário para garantir uma captura rápida e mortal,
já que as aves poderiam escapar facilmente de um ataque mais lento. O veneno da jararaca-ilhoa tem despertado interesse no campo da medicina, pois acredita-se que possa conter propriedades capazes de ajudar no tratamento de doenças cardíacas e circulatórias. No entanto, o risco de lidar com essas cobras é alto, e qualquer passo em falso pode ser fatal. Devido ao seu isolamento e às condições perigosas, a ilha é um verdadeiro desafio para cientistas, que precisam de equipamentos especiais e extrema cautela ao realizar pesquisas no local. A Ilha das Cobras é um tesouro natural e científico, um dos poucos locais no mundo onde uma espécie de cobra tão única conseguiu prosperar em um ecossistema fechado. Proteger essa ilha e sua biodiversidade é crucial, tanto para a conservação de uma espécie rara quanto para o estudo dos impactos. Na pacífica ilha de Vadu, nas Maldivas, ocorre um fenômeno mágico e surpreendente que transforma o mar em um verdadeiro espetáculo de luzes, o Mar de Estrelas. Quando o sol se põe e o céu escurece, o litoral da ilha se ilumina em um azul cintilante, criando uma visão que mais parece saída de um conto de fadas. Esse efeito brilhante é causado pelo fitoplâncton bioluminescente, micro-organismos marinhos que emitem luz quando são agitados pelas ondas. Ao tocar a areia ou caminhar pela praia, as pegadas das pessoas também ficam envoltas nessa luminosidade, como se fossem pontos de luz caminhando pela areia. A bioluminescência é uma reação química natural que ocorre em alguns organismos, incluindo o fitoplâncton. Essas minúsculas criaturas emitem luz como uma resposta de defesa para assustar predadores ou chamar a atenção de outros animais que podem ajudar a protegê-las. Quando as ondas quebram na praia, os micro-organismos ficam agitadíssimos e liberam sua luz azul brilhante. O resultado é um espetáculo impressionante, que atrai turistas de todas as partes do mundo, ansiosos para ver a praia que brilha como um céu estrelado. Embora seja um fenômeno natural, o Mar de Estrelas está ameaçado pelo impacto do turismo, que, sem cuidados, pode alterar o delicado equilíbrio do ecossistema marinho. As Maldivas já enfrentam desafios ambientais significativos, como o aumento do nível do mar e o aquecimento global, que prejudicam os recifes de corais e a biodiversidade marinha. Proteger o Mar de Estrelas significa preservar uma maravilha que a natureza criou para ser admirada de maneira respeitosa. Afinal, esse fenômeno nos lembra como o oceano guarda mistérios e belezas além de nossa compreensão imediata, nos inspirando a protegê-lo para gerações futuras. A Gruta Azul, ou Grota Azzurra, é uma caverna marinha escondida na ilha de Capri, na Itália, que oferece um espetáculo de luzes subaquáticas naturais. Ao entrar na gruta, as águas dentro dela parecem iluminadas por uma luz azul neon, criando uma sensação de estar em um outro mundo. Esse efeito de brilho acontece quando a luz solar passa por uma abertura submersa e ilumina as águas da gruta, refletindo a tonalidade azul e criando uma visão surreal devido ao estreito acesso. A entrada à gruta é restrita a pequenos barcos, onde os visitantes têm que se deitar para conseguir passar pela entrada baixa e estreita. O efeito de brilho da Gruta Azul é, na verdade, uma combinação fascinante de física e natureza. A luz solar entra pela abertura submersa e, ao ser filtrada pela água, elimina as cores de ondas mais longas, refletindo apenas o azul. Este fenômeno óptico torna a gruta uma das atrações naturais mais buscadas de Capri. No interior da caverna, o ambiente ecoa sons suaves, e o silêncio, quebrado apenas pela remada dos barcos, proporciona uma experiência mágica e quase espiritual aos visitantes. Com o aumento da popularidade da Gruta Azul, as preocupações com o impacto ambiental aumentaram. O fluxo constante de barcos e a grande quantidade de visitantes podem perturbar o ecossistema frágil da gruta e a pureza da água que gera o fenômeno azul. Medidas de conservação estão sendo adotadas, mas é essencial que turistas e operadores locais respeitem as diretrizes de preservação para garantir que a Gruta Azul continue a encantar por muitos anos. Este lugar não é apenas uma maravilha visual,
É um lembrete de como a natureza, com seu equilíbrio delicado, é capaz de criar lugares que parecem mágicos aos olhos humanos. A Gruta Azul é um símbolo das belezas que a natureza oferece quando respeitamos seu espaço. A experiência de ver suas águas brilharem como uma joia azul marca a mente e o coração de quem a visita. Encerrando nossa jornada por lugares incríveis está a Montanha Arco-Íris, ou Vinicunca, no Peru. Situada a mais de 5.000 metros acima do nível do mar, essa montanha ganhou popularidade recente devido às suas cores naturais e intensas, que formam uma verdadeira paleta de arco-íris. As camadas de cores variam do vermelho ao amarelo, ao verde e ao azul, e foram formadas ao longo de milhões de anos por processos geológicos que trouxeram diferentes minerais à superfície. Essa formação impressionante é um testemunho das forças naturais, que esculpiram essa obra-prima de beleza única. As cores da montanha arco-íris são o resultado de minerais como ferro, enxofre e cobre, que, ao longo dos milênios, se sedimentaram e reagiram com o oxigênio, criando as diferentes faixas coloridas. Este fenômeno, que outrora foi coberto por gelo, só foi descoberto recentemente, à medida que o derretimento das geleiras revelou a montanha em todo o seu esplendor. Com a crescente visibilidade nas redes sociais, a Vinicunca se tornou um destino imperdível para os viajantes que buscam testemunhar de perto a força e a beleza bruta da terra. Contudo, o aumento rápido do turismo na Montanha Arco-Íris trouxe desafios significativos para a sustentabilidade local. A trilha até Vinicunca é difícil, e o solo montanhoso é vulnerável à erosão. Para proteger essa paisagem única, têm sido implementadas medidas de controle de visitação e de preservação do ambiente. Manter a Vinicunca preservada não é apenas uma questão de turismo sustentável, mas também de respeito à natureza e às comunidades locais que convivem com a montanha e sua espiritualidade ancestral. A montanha arco-íris nos lembra que a Terra, com suas camadas de história geológica, é uma verdadeira obra de arte. Cada cor conta uma história, cada linha representa milhões de anos de mudanças e transformações. Visitar lugares como este nos mostra o quanto ainda temos a descobrir,